Boa noite, Fabrício. Boa noite, André. Sejam bem-vindos. Equipe de apoio aqui também sejam muito bem-vindos. O secretário Roberto também está aqui conosco, a equipe de comunicação, imprensa. Queria aqui já de antemão agradecer as parcerias aqui dos blogs Guamaré em Dia, Atenção Guamaré, blog William Socorrista, e a cobertura pelas rádios web Salina da Cruz, Costa Branca e Gamboa. Muito obrigado pela ajuda, pelo apoio, em nos ajudar a levar na casa de cada um dos senhores e das senhoras as informações das nossas ações de combate ao coronavírus aqui no nosso município de Guamaré. Deixa eu só atualizar por favor. Estamos, Fabrício, entrando na nossa 13ª semana de acompanhamento às ações do coronavírus. É importante a gente destacar aqui uma semana bem atípica, né? Digamos assim, uma semana de fechamento parcial do comércio, uma semana de abertura de leitos de UTI, uma semana que a gente teve a oportunidade de discutir amplamente as ações do Covid aqui no nosso município. E daqui a pouco eu vou passar para você, Fabrício, para passar as nossas informações, para passar os nossos números, passar também para André, para falar as ações da Secretaria de Assistência Social e abrir realmente esse canal de diálogo com a população para que seja possível que todos tirem suas dúvidas, peço à equipe de apoio que vá anotando as perguntas para que a gente possa, nesse intervalo, responder o máximo possível e esclarecer o máximo possível a nossa população, não tão somente sobre as ações direcionadas ao combate do coronavírus, mas também outras perguntas que sempre surgem e a gente tem a oportunidade de esclarecer a tempo e modo, né? Então, eu já vejo aqui a dona Ingrid perguntando sobre as aulas remotas. Roberto, já anota aí, daqui a pouco, Ingrid, o secretário Roberto vai estar falando sobre isso, tá bom? Peço para que a senhora continue aí conectada. Daqui a pouco ele vai falar sobre o kit da merenda escolar e também sobre as aulas remotas, tá bom? Mas, Fabrício, abrindo a noite, vou pedir para você já ir repassando um pouquinho do nosso boletim epidemiológico e daqui a pouco a gente abre a discussão para a gente explicar ele melhor, detalhar melhor, para que todos tenham uma ampla compreensão dos números. Boa noite a todos, boa noite prefeito, boa noite secretário André, boa noite secretário Roberto, técnico aqui presente, imprensa. Boa noite a você que está em casa nos acompanhando, né, nessa 13ª semana de acompanhamento da epidemiologia para o Covid-19, o coronavírus. Essa semana tivemos, né, algumas... na segunda semana nós estamos aí de algumas restrições, segundo o decreto, né, dessas medidas restritivas na entrada da cidade, e isso surtiu efeito, né? O efeito que nós identificamos é a queda no número de confirmados. Então isso é um ponto positivo, mas a gente se preocupa até, né, a gente vinha conversando, eu e o prefeito, e a gente se preocupa de que maneira a gente poderá fazer com que a população entenda isso, no sentido de que, de não relaxar. Não é porque o número de pacientes confirmados diminuiu que a gente deve ir simplesmente para a rua, né? A gente deve manter o isolamento para que a gente consiga diminuir cada vez mais, ou pelo menos estabilizar, né, o número de casos confirmados no município de Guamaré. Vou iniciar aqui falando sobre a quantidade de notificações. Nós estamos com mais testes rápidos, o que faz com que a gente aumente um pouco do número de notificações, porque a gente vai estar em busca aí dos sintomáticos para que a gente possa bloquear aí as áreas e fazer com que esse bloqueio diminua aí a proliferação do vírus. Então nós temos até o momento, nessa 13ª semana, 462 casos de notificação. Dessas 462, 102 são suspeitos
211 descartados e 149 confirmados. Desses 149 casos confirmados em Guamaré, já foram recuperados 50. Então nós temos hoje 50 casos recuperados. A tendência é que nos próximos dias as pessoas que estão concluindo aí o período do isolamento, período da quarentena, a gente possa aumentar ainda esses números. Nós temos 91 pessoas em tratamento, 91 indivíduos em tratamento do Covid-19 sob a observação das nossas unidades de saúde, e temos 8 óbitos. Nós temos até o momento 236 pessoas em isolamento domiciliar, ou seja, as pessoas que são próximas, são comunicantes dos casos confirmados, que estão em isolamento social porque tiveram contato com essas pessoas confirmadas. Então, nossa equipe da vigilância epidemiológica está vigilante a 236 pessoas, acompanhando diariamente essas pessoas para saber como estão os sintomas, né? E fazer o acompanhamento da melhor maneira possível. Fabrício, licença, não perca o seu raciocínio, mas uma pergunta aqui da senhora Ana Maciel é bem pertinente nessa sua fala agora, nesse momento. Ela pergunta: Adriano, gostaria de saber como acontece o acompanhamento das pessoas em tratamento, porque estamos em isolamento em casa, com casos confirmados e mais pessoas do grupo de risco em casa. E nunca recebemos visita para saber a nossa evolução, quem realmente acompanha. Dona Ana, como o secretário Fabrício aqui colocou, nós temos hoje qual o número de pacientes? 236 pacientes em monitoramento. Acaba que as equipes de saúde não têm perna suficiente para acompanhar todo mundo diariamente. É importante que quem acompanha a estratégia de saúde da família, é sua unidade básica, é sua equipe de saúde da família, tá? É importante que a senhora tenha um contato, sobretudo do enfermeiro da sua unidade, um contato telefônico mesmo. E pode ir passando diariamente a evolução. Se precisar da visita, chama para a visita, vai o enfermeiro, vai o médico. Mas assim, a gente está tentando fazer um trabalho mais próximo possível. Estamos com uma equipe de mais de 40 profissionais, né, Fabrício? De nível superior, acompanhando esses casos, mas são muitos, né? Porque a gente acompanha não só os positivos, mas acompanhamos também os casos suspeitos, e acaba que a gente não tem perna de ir todo dia, né, visitar. Então é importante que essa comunicação entre profissional de saúde e o paciente que está sendo acompanhado seja realmente intensa e seja realmente diária, se possível for. Se não presencialmente, mas pelo menos remotamente. Manda um WhatsApp ou liga, tá bom? A senhora está dizendo que não houve acompanhamento lá, a gente está até anotando aqui já para direcionar para a equipe da família da senhora, tá bom? Fica à vontade, Fabrício. Concluído aqui os dados epidemiológicos de Guamaré, nós vamos partir agora para os dados do Rio Grande do Norte do Brasil. No Rio Grande do Norte, até o momento, nós temos 28.873 casos suspeitos, 15.212 casos confirmados. Só na última semana, o Rio Grande do Norte teve um aumento de casos confirmados de 4.324. E o Rio Grande do Norte tem também hoje o dado de 585 óbitos. Só na última semana foram 154 óbitos. Isso é preocupante, e um dado importante aqui é que os leitos de UTI estão ocupados, né, no Rio Grande do Norte, chegando aí a não ter mais vagas para a nossa população. E sobre esse ponto é importante, o que o prefeito já citou, nós abrimos sábado, os nossos leitos de UTI de referência da terceira região de saúde. Estamos com alguns pacientes em nossos leitos, graves, porém com estabilização. Vou passar agora para os dados do Brasil, né? Nós temos 888.272 casos confirmados,
no Brasil. Só na última semana tivemos 180.860 pessoas confirmadas para o Covid-19. E o número de óbitos no Brasil chega próximo a 44 mil. Isso é um número preocupante e nós não queremos essa realidade, esse avanço em nosso município. Para isso, as medidas restritivas que nós estamos atuando, a gente pede à população que se sensibilize a esse caso. Não é porque a gente diminuiu o número de confirmados que a gente vai simplesmente abandonar e sair às ruas, é muito pelo contrário, é a gente tentar fazer com que o número a taxa de isolamento seja maior ainda, chegue próximo ao ideal. Nós estamos hoje cerca de 42%, a comunicação me corrija se estiver errado, 42% de isolamento social, é pouco ainda, nós estamos na segunda semana, então a gente pede a você que está em casa para que assuma esse papel de cidadão, cuide de você, cuide do próximo, cuide da nossa população. Acho que esse é o nosso, é o que a gente pode fazer, é o que a população pode nos ajudar nesse sentido. Nós observamos, acho que vale a pena assim, a gente refletir sobre isso, que o nosso número de óbitos, os nossos números de casos graves, são aquelas pessoas de maior comorbidade, aquelas pessoas que raramente saem para a rua, aquelas pessoas que com certeza esse vírus chegou até elas através de alguém que estava infectado. Então, se a gente partir do ponto de que a gente é responsável por isso também, eu acho que a gente pode mudar esse quadro. Ainda há tempo sim de a gente diminuir esses números. Se surgir alguma dúvida, a gente vai ensinando. Então, obrigado, Fabrício, e concordo com você. Os nossos óbitos, em sua maioria, foram pacientes com idade já mais avançada, né? A maioria dos casos, e muitos deles pessoas que não têm o hábito de sair de casa, né? Ou por alguma comorbidade, ou mesmo pela idade, que mesmo assim contraindo a doença. Então, essa é a nossa mensagem principal, né? Essa é a importância, quando a gente vem aqui semanalmente, reforçar a importância do isolamento social, porque ainda gente, a única medida que vem surtindo efeito, não só em Guamaré não, em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? É a melhor resposta, tá certo? Chega aqui já algumas perguntas que a gente vai responder. O senhor Dailton Miguel pergunta: boa noite, prefeito, queria saber do senhor se a saúde de Guamaré parou para outras doenças, porque minha esposa está precisando de um endocrinologista para fazer uma punção e nada de responder. Senhor Dailton, na verdade não a saúde de Guamaré, mas a saúde do Brasil. Então, vários serviços de referências que nós tínhamos para agendamento simplesmente estão suspensos ainda. O foco principal realmente está sendo o Covid. A maioria dos hospitais de Natal, por exemplo, a Liga, que era para onde a gente encaminha nossos pacientes de endocrinologista, especificamente no caso que o senhor falou, está totalmente direcionado para as ações de Covid. E os ambulatórios estão suspensos, assim como está suspenso aqui, está suspenso em Natal, está suspenso em São Paulo, está suspenso geral. Se for um caso de urgência, o que eu recomendo é que o senhor realmente procure a Secretaria de Saúde, pode entrar em contato diretamente com o Fabrício ou com a equipe da Secretaria de Saúde, que a gente vê o que pode ser feito. Porque os atendimentos ambulatoriais, infelizmente, em várias áreas ainda estão suspensos, em várias áreas. E a gente tem muita dificuldade, mas muita dificuldade de fazer agendamento, tá bom? Senhora Janaína Freitas: prefeito, é verdade que para entrar na cidade, para ir ao supermercado de moto e carro, tem que ter habilitação? Dona Janaína, não. Na verdade, as nossas blitz, elas são meramente educativas. A gente não vai solicitar nas blitz da Prefeitura de Guamaré, que é aquelas que estão regulamentadas pelo nosso decreto número 27, nada de exigência de documento de carro, ou de documento de moto, ou de habilitação. Isso não nos compete, tá? Então a gente não vai entrar nessa discussão. Rolou muito fortemente isso aí no final de semana, e a gente até chegou a emitir notas oficiais falando sobre isso. Repito, as nossas blitz são educativas. Agora sim, Dona Janaína, a gente vai
cobrar realmente uma justificativa para as pessoas que estão circulando, porque infelizmente é a única alternativa que a gente está encontrando de realmente deixar as pessoas em casa, né? A gente vem, Fabrício, de um decreto onde durante uma semana fechou parte do comércio da cidade. E na prática a gente sabe que o comércio não tem culpa. O comerciante ele não tem culpa. O comerciante em Guamaré ele vem tentando fazer a sua parte e vem conseguindo. A culpa é nossa, é da sociedade. Estamos falando que o áudio está baixo. A gente está resolvendo no Instagram, o Facebook está ok. Ok? Já voltou. Ok? Ok? Então assim, nós temos que ter a consciência que a doença ela é transmitida por agente. A gente vê o tempo todo pessoas reclamar disso, apontar aquilo, eleger culpados, a culpa é de A, a culpa é de B. Gente, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Não tem segredo, nem tem mistério, nem tem receita mágica, nem tem fórmula mágica, né? Aí os números mostram isso. Mais de 40 mil mortos no Brasil, mais de 500 mortos no Rio Grande do Norte, né? Já 9 óbitos no nosso município. Os números estão aí. Então, se tivesse uma formulazinha mágica, como algumas, 8 óbitos no nosso município. Então, se tivesse uma formulazinha mágica, se tivesse uma receita pronta, você pode ter certeza. O pessoal está reclamando aí que o áudio está ruim, tá, gente? Peço desculpa aí, o pessoal da comunicação já está vendo, tá? Melhorou o áudio aí, ok? Saindo. Informando que está Facebook. O Instagram também? Facebook. O Instagram está ok. Tá ok, Instagram tá ok e Facebook voltou. Ok, o áudio aí? Todos escutam bem? Sim? Tá, obrigado. Então assim, nós temos que entender que esse problema ele é nosso, é de cada um de nós. Eu venho dizendo isso aqui desde a primeira semana, nós estamos na 13ª semana de live. Desde a primeira, a prefeitura sozinha não consegue resolver o problema. As secretarias sozinhas não conseguem. Ela é uma ação integrada. Está aí o exemplo. A gente para uma semana já tem uma queda na transmissão. O ideal seria, gente, se a gente pudesse parar um mês. Mas a gente não tem como fazer isso porque vai penalizar de forma muito forte um comerciante que não tem culpa. A culpa é nossa. É aquela situação, Fabrício, se eu vou na padaria, não precisa ir eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Vai só eu. Né? Porque em vez de ter 4 pessoas se expondo e correndo o risco de contrair o vírus, só tem uma. Procurar ir a pessoa com comorbidade, pessoa idosa, pessoa, não é, de risco. Se eu sei que eu na minha casa tenho minha mãe, ou minha avó, ou minha tia, que já tem um problema de saúde sério, já tem uma comorbidade, ou tem apenas uma idade avançada, eu tenho que me resguardar duplamente, por mim e por ela. Ao chegar em casa, tomar os cuidados, né, necessários. Para evitar que a gente consiga, sem querer, o inimigo é invisível, a gente não sabe onde ele está, a gente não sabe quando vamos contraí-lo, a gente não leva para dentro de casa e perder um ente querido, né? Eu vi essa semana um vídeo, Fabrício, aqui circulando na cidade, onde uma pessoa fala que o coronavírus não existe. E a prefeitura só era para fazer uma blitz na entrada da cidade quando tivesse pelo menos 10 mortos por dia. Gente, veja o tamanho do absurdo. E ainda tem gente que aplaude e diz que está certo. Quando uns pedem para ter, Né? outros pedem para Então não assim, ter. imagine só se fosse com a família dessa pessoa que tivesse morto. Né? Então, enquanto aqui a gente está falando de números, 150 positivo, 8 óbitos em Guamaré, 500 e tantos óbitos no Rio Grande do Norte, enquanto a gente está falando de número é fácil, mas para aquelas famílias que perderam o seu ente querido, é extremamente difícil. Não é um número, é um nome com sobrenome e uma história. Então a gente tem que olhar para esses números com muita responsabilidade, porque atrás de cada númerozinho desse tem uma história de vida, tem uma família,
que merece ser respeitada, que merece ser zelada por todos nós. Por todos nós. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vai para uma rede social falar determinadas coisas, né? Porque machuca, porque magoa, né? Dona Joyce Luna pergunta quando será liberadas as caminhadas. Nosso decreto, Joyce, está vigente até dia 21 de junho. Essa semana terá mais uma vez uma reunião entre os prefeitos da região. Lembrar que o decreto conjunto hoje ele já vem sendo aplicado por Pendência, Aldo Rodrigues, Guamaré, Macau, Jandaíra, Galinhos e João Câmara, né? Todos os municípios estão trabalhando nessa mesma ótica, tá certo? Aqui da nossa microrregião, exatamente para tentar evitar, retomando, respondendo aqui a dona Joyce Luna. Então, nosso decreto é até dia 21, dona Joyce, e na prática, quem vai dizer se vai retomar são os números. Se o nosso número de transmissão continuar caindo, que é o nosso trabalho nessa perspectiva, a gente gradativamente vai liberando algumas atividades. Se continuar crescendo, aí a tendência é, mais uma vez, a gente restringir cada vez mais, tá bom? Então isso tudo depende do que a gente consiga de isolamento social. Você vê que a gente, mesmo com o decreto, uma semana, parte do comércio fechado, nós ficamos com 45% de isolamento social. Quando o recomendado é 70%, né? Então, mesmo com o decreto mais rígido, a gente ainda enfrenta dificuldade. A polícia ainda teve que fazer patrulhamento nas praias porque as praias estavam cheias, né? A polícia me relatou que passou o final de semana na praia colocando o pessoal para casa. Então, vocês conseguem perceber como é uma guerra difícil de ganhar? Se todo mundo não tiver a compreensão realmente do risco e da gravidade que é o coronavírus, a gente não vai conseguir vencer. E que esses números que a gente apresenta aqui a cada semana só tendem a aumentar. Então a gente precisa dessa compreensão, desse entendimento e desse respeito mútuo ao próximo. Aquilo que a gente fala, quando você respeita as regras, respeita o isolamento social, você está salvando não só a sua vida, mas a vida dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus entes queridos. Tá bom? Nath Lima pergunta, o lockdown serviu para alguma coisa, pois o aumento nos casos foi significativo. O decreto será prorrogado? Nath, não, pelo contrário, o número de casos realmente regrediu. E o lockdown mostrou sim ser uma ação positiva. Tanto que há sim a possibilidade, de acordo com os números, da gente voltar a fazer de forma mais rigorosa. Tá? Então, os números caíram, nós tínhamos 8 pacientes internos, passamos a ter 1. Né? O número de transmissão também caiu aproximadamente entre... Na 11ª semana foram 43 confirmados, na 12ª 32 e na 13ª 27. Pronto. Então, se você vê que já teve uma queda aí com o lockdown de mais de 50% da transmissão, né? Os números confirmados. Então, assim, sim, é uma ação que sim mostrou ser muito positiva, sim, né? É porque você olha o número total e a gente olha o número por semana. Por semana é epidemiológico. Por isso que a gente consegue fazer essa comparação, tá bom? Então, sim, respondendo, o lockdown surtiu efeito prático? Sim. Sim. Resolveu o problema? Não. O vírus continua aí e se a gente não tomar as medidas adequadas, os números voltam a crescer, tá bom? Um exemplo muito claro disso, gente, são as cidades lá do sul do Brasil, que liberaram todas as atividades e em uma semana dobraram o número de casos. A resposta é quase que imediata, né? Então, quanto mais exposto estivermos, maior a probabilidade de contrairmos, né? Ivna Câmara, ela pergunta, os 5 leitos de UTI são apenas para Guamaré ou para todo o RN? Ivna, há o que a gente chama de referência, né? Então, Guamaré hoje é referência para a micro-região da 3ª região de saúde, para os municípios de Macau, Galinhos, Afonso Bezerra, Pedro Aguilino e próprio Guamaré. Então, esses leitos é regulado pelo Regula RN, quando os pacientes dessas 5 cidades são inseridos no sistema, eles são direcionados e a referência mais próxima dessas cidades é Guamaré.
Então, não é para todo o Rio Grande do Norte, e sim a referência para a microrregião. Acho que é uma dúvida também de muita gente, é importante a gente deixar também claro, foi muito importante a pergunta. Luiz Felipe, ele pergunta: gostaria de saber sobre o procedimento que foi passado a um paciente, o mesmo foi isolado e medicado como suspeito da Covid-19, mas após 14 dias não foi realizado o teste. Por quê? Vamos lá colocar as possibilidades. Quando numa casa tem 2 ou 3 pessoas, ambas, todas confirmados, nós fazemos o que a gente chama de diagnóstico por amostragem. Nós pegamos uma dessas pessoas que está com maior sintoma, vamos dizer assim, fazemos o teste, e se as outras estiverem com os mesmos sintomas, epidemiologicamente falando, nós caracterizamos todas as outras positivas, né? Isso é uma maneira que a vigilância, não só do Amaré, da OMS, né? E faz para poder conseguir chegar aos resultados, mesmo porque a gente não tem teste para todo mundo, né? Isso seria ideal, mas como não é, a gente trabalha dessa forma. Acredito que foi o caso. A medicação, pelo protocolo, não é apenas para confirmados, e sim para o suspeito já se pode sim iniciar a medicação, desde que seja receitado pelo profissional médico, né? A senhora Marta diz: prefeito, por que não um decreto mais democrático? Nós dos salões, esmalterias, precisamos trabalhar assim como as demais, pois pagamos aluguel e temos contas para pagar. Eu concordo com a senhora em gênero, número e grau, dona Marta. Na verdade, nós não gostaríamos nem de estar emitindo decretos, tá? A gente só faz isso porque, infelizmente, os números nos obrigam. Se realmente todos fizessem suas partes e contivessem, né, a saída de casa só realmente para o necessário, a gente não precisaria estar expedindo nenhum decreto. Como eu disse aqui anteriormente, eu particularmente entendo que o comércio, independente do setor, independente do segmento, independente de ser essencial ou não, na verdade eu não gosto nem dessa classificação, mas é a classificação que o governo do Estado passou a utilizar, não tem culpa. Infelizmente não tem culpa. Mas dizer que o comércio também é um vetor que atrai as pessoas às ruas, a gente também sabe que sim. Então, infelizmente, dona Marta, a gente emite decretos porque parte da população não consegue compreender a gravidade e o risco. Se todos entendessem e fizessem sua parte, a gente não precisaria fechar nenhum segmento, nem salão, nem esmalteria, nem a loja da construção, simplesmente nenhum. Nem a loja da própria bebida, que vende a bebida, nenhum. Então isso tudo depende da gente, da consciência coletiva. A gente vai estar divulgando, estamos concluindo um mapa georreferenciado, que a gente vai estar disponibilizando no portal da Prefeitura, no site da Prefeitura, onde a população vai ter acesso em todo o município, seja em Baixa do Meio, seja no assentamento, seja em Lagoa Seca, seja em Guamaré, Salina da Cruz, a distribuição dos casos, para que vocês consigam enxergar o que a gente enxerga, ter um olhar de nós que fazemos a gestão, né? Porque muitas vezes cada um tem o seu olhar individual, do seu ambiente, ou da sua casa, ou do seu ambiente de trabalho. A gente vai tentar apresentar para vocês o nosso olhar, que é um olhar macro, de quem vê todos os casos e como eles estão distribuídos no município. Qual é o objetivo? Para que as pessoas compreendam. Tem determinados pontos do município, né, Fabrício, que a gente vê uma concentração do caso muito alta, muito elevada. Enquanto em outras áreas praticamente não existe caso, né? E isso tudo vai da cultura daquela microrregião. São pessoas que realmente transitam mais intradomiciliares, são pontos de comércio mais intenso. Então vocês vão conseguir enxergar isso, que é o olhar que nós temos, e vão conseguir compreender melhor cada decreto quando a gente edita, quando a gente publica, né? Cada decreto desse, dona Marta, respondendo a sua pergunta, ela tem uma razão de ser e porquê, toda. Ela não sai assim da cabeça do prefeito, não. Ele é amplamente discutido, é discutido com a área técnica, é discutido com a procuradoria, até a gente tentar chegar num formato que tente conter uma determinada transmissão, né? Um determinado ponto que a gente observa que precisa ser atingido.
tá certo? Então, respondendo a senhora, gostaria muito de não precisar emitir decreto. Gostaria muito da reunião dessa semana agora com os prefeitos da região, tomar uma decisão de não ter mais decreto. Mas tudo isso, infelizmente, essa decisão ela vai partir não só do meu desejo individual, mas de uma análise técnica da situação. O que a situação pede naquele momento, tá bom? Ele pergunta aqui o senhor Adairton Júnior, quando teremos teste rápido para toda a população? Senhor Adairton, a proposta do governo federal seria disponibilizar uma quantidade maior de testes para que a gente pudesse fazer isso. Só para o senhor ter ideia, se a gente pegar comparando com o Amaré, nós precisaríamos ter 4,5 milhões de reais mês para ir testando a população todo mês, isso por mês. E é um recurso que infelizmente a gente não tem. E olha que o Guamaré proporcionalmente é o município do Rio Grande do Norte que mais testa. Além dos testes do governo federal, a gente também está adquirindo. Diferentemente de muitos prefeitos que não compram teste porque tem medo do número. A gente adotou uma estratégia diferente, gente. Só para que vocês entendam. Quanto mais casos a Secretaria de Saúde identificar, melhor. Melhor, porque a gente está identificando, isolando e impedindo que aquela pessoa transmita para mais gente. Então a nossa estratégia é essa. Então nós recebemos mais 400 e tantos testes, compramos mais 400 e tanto, agora essa semana e a gente está testando. E a gente está testando maciçamente, né? O pessoal hoje me ligou e disse, Natal fez um drive-thru, né, para testar. Na prática, a gente está testando muito mais do que Natal, mas estamos acompanhando nas unidades básicas. Porque não adianta só testar, tem que testar e acompanhar, tá certo? Então a gente vem fazendo isso de forma muito intensa, adquirimos mais testes, hoje nós temos 3 metodologias de teste, estamos tentando mais uma parceria para fazer ainda mais testes, tá certo? E o objetivo, respondendo aqui o senhor Adairton, é testar o máximo possível na nossa população, tá bom? Para que a gente realmente vá conseguindo identificar os casos positivos, colocar em isolamento e conter a transmissão. Tá certo, senhor Adairton? A nossa perspectiva é essa. André, eu vou passar aqui a fala para André, tá? Vou só responder essa última pergunta, vou passar para o André da assistência, que vai falar sobre as ações de assistência. É o tempo que as perguntas vão chegando aqui e a gente vai respondendo em seguida, tá bom? O senhor Carlos Tairone, ele disse, prefeito, eu sei que a prioridade é o Covid, mas por gentileza tem como colocar o carro fumacê nas ruas de Baixa do Meio, porque a dengue também mata. Concordo, Tairone, com o seu ponto de vista aqui, com a sua colocação. Mas deixa eu explicar. O carro fumacê, ele só é liberado para o município, ele não é do município, ele é do governo do estado, tá? E o município não pode ter um carro fumacê, é uma política de estado regulada, porque o carro fumacê nada mais é do que veneno. Então ele vai expelir veneno na rua. E ela só é liberada de acordo com o número de casos notificados pela Secretaria de Saúde. Confesso que eu não sei, talvez você poderia até falar. O maior número de casos hoje é Salinas da Cruz e Vila Maria. E o centro, né? Está menor do que Baixa do Meio. Nós já atuamos nessas localidades com as nossas medidas aqui, fazendo bloqueio, exatamente, mas também, em virtude desses casos, nós já pedimos, né? Semana passada nós pedimos ao Estado, enviamos a solicitação e estamos aguardando aí o posicionamento de quando eles poderão vir para atuar nessas áreas de maior número de notificações. Que esse é o preconizado. Quando a gente tem uma grande quantidade de notificações em uma determinada área, a gente solicita. O carro fumacê, Tairone, ele só é liberado quando infelizmente, né, quando é determinado que temos um estado de epidemia. Né? Então, assim, não é, digamos, como o secretário colocou, tem uns casos, meus casos em Salinas ele é liberado. Não, infelizmente não. Ele só é liberado quando é identificado um estado de epidemia local. Então, como é que é feito isso? Através do número de notificação. Então, o pessoal vai lá no Sinam, pega essa informação e determina que ali sim tem um foco de transmissão mais acentuada. Então, o carro fumacê vem, né? Porque ele só tem um objetivo, cortar a transmissão, tá bom? Que essas medidas de bloqueio que o secretário Fabrício colocou também corta a transmissão, tal qual o carro fumacê, certo? Então, precisa realmente de uma análise
mais técnica hoje, depois, quando está na reunião, eu vou sentar com o secretário Fabrício para entender como está a situação hoje e o que é que a gente pode fazer para tentar dar um suporte, tá bom? E lembrar que dengue é cultivada no nosso lar. É uma doença classificada como doença do lar. É aquela que a gente, se a gente não fechar o reservatório, o mosquito vai lá, se multiplica e transmite a doença. Então a gente precisa também muito do apoio de cada um para enfrentar a dengue, tá certo? André, vamos nós. Queria passar a palavra aqui para o secretário André, pode fazer suas perguntas que a equipe de apoio aqui vai repassando e a gente vai respondendo na sequência. Obrigado. Boa noite, prefeito. Boa noite, secretário Fabrício. Boa noite, meu colega secretário Roberto, aqui também presente. Essa semana, gostaria de trazer para vocês algumas ações que estão sendo desenvolvidas, né, pela Secretaria de Assistência Social, sempre visando chegar mais próximo, né, a essa população vulnerável do nosso município. E sempre, toda semana, a nossa equipe está se reunindo e está repensando, revendo formas de melhorar a oferta dos serviços, né, de ajustar a essa realidade, né, que nós estamos vivenciando hoje no nosso município e no nosso país. Então, prefeito, como uma primeira ação, a Secretaria de Assistência vai estar implantando a partir dessa semana, nós estaremos implantando um atendimento psicológico. Nas últimas lives eu observei que algumas pessoas fizeram algumas menções nos comentários sobre a oferta de serviços psicológicos e com nossos próprios usuários, população idosa, né, que está desde o início da pandemia, já está em isolamento. Então assim, nós estamos vendo que uma grande parte da população está precisando de um acompanhamento psicológico. Então a Secretaria de Assistência Social, com os seus psicólogos, né, os psicólogos do nosso quadro técnico, nós estamos implantando um serviço de atendimento psicológico. Essa semana, a partir de amanhã, já vai ser divulgado amplamente nas redes sociais o número de telefone, e aí qualquer cidadão, qualquer pessoa que necessitar, vai poder ligar no número e vai poder estar conversando com um dos nossos psicólogos que estarão de plantão para fazer esse atendimento. Certo? Então, a partir de amanhã, nossa secretaria já vai estar divulgando os números e vai ser automático. A partir dos números divulgados, vocês já vão poder estar ligando, vocês já vão poder estar passando por esse serviço que a Secretaria de Assistência vai estar ofertando para vocês a partir de amanhã. Um ponto que nós queremos detalhar é que há 3 semanas atrás, prefeito, nós tínhamos feito um ajuste na questão da entrega das fichas de Salina da Cruz. Eu já tinha sinalizado aqui na live, nesse momento, que tinha sido um sucesso e que nós estávamos estudando a possibilidade de implantar em Baixa do Meio. Então, assim, na última semana nós conseguimos implantar em Baixa do Meio. A questão da entrega das fichas agora em Baixa do Meio é automático na sexta-feira. Então, as pessoas vão no último dia da semana ao restaurante popular retirar as quentinhas e naquele momento eles já pegam a ficha da semana seguinte. Com isso, nós acabamos também, Fabrício, com aquela aglomeração que ainda existia, que era a distribuição das fichas na segunda-feira pela manhã. Então, a gente ouviu a indagação da população, sentamos, estudamos a melhor maneira. Para quê? Para que não ficasse ninguém de fora, né? Nós queríamos realmente que o serviço do restaurante chegasse a quem precisa. Então, depois que nós fizemos todo esse estudo, nós podemos implantar essa metodologia e tem dado certo. Graças a Deus, lá em Baixa do Meio tem sido um sucesso, tá certo? Tanto em Baixa do Meio, prefeito, quanto em Salina da Cruz, nós estamos conseguindo atender 100% do público que está procurando o restaurante. 100%, não está faltando ninguém sem ser atendido, certo? Uma novidade é que hoje, dia 16 e amanhã, dia 17, o governo federal ele vai estar pagando a primeira parcela do 3º lote do auxílio emergencial. André, que 3º lote é esse? As pessoas que solicitaram o auxílio emergencial via aplicativo do dia 1º ao dia 26 de maio. Então, quem não solicitou o aplicativo lá em março ou lá em abril, quando o auxílio foi lançado, mas que solicitou agora, no início de maio para cá. Então, as pessoas que solicitaram de 1 a 26 de maio,
essas pessoas elas já vão poder estar sacando o auxílio a partir de hoje. Hoje estava liberado para quem nasceu entre janeiro e junho, e a partir de amanhã já vai estar liberado para quem nasceu de julho a dezembro. Então, é daquele mesmo método dos que solicitaram anteriormente, através de uma conta digital que a Caixa abre. Então, se dirige à Caixa Econômica Federal, é munido de documento com foto, e aí a Caixa vai criar uma senha e vocês vão poder fazer o primeiro saque na Caixa, e a partir do segundo e do terceiro saque, vocês já iriam fazer diretamente de uma casa lotérica ou no próprio Caixa Rápido, certo? Uma outra novidade que vem chegando, junto com os atendimentos psicológicos que nós estamos lançando, prefeito, são as atividades remotas. Todo mundo sabe que a Secretaria de Assistência Social, ela oferta seus serviços assim, seus serviços de acompanhamento, através dos CRAs, do CREAS, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Programa Criança Feliz. Então, esses programas, eles continuaram abertos, nós mantivemos eles abertos, prestando serviço à população, seja no requerimento de um auxílio, seja na própria atualização de cadastro único. Então, os serviços eles continuaram abertos, a equipe continuou trabalhando normalmente. Só que nós identificamos, prefeito, que temos a necessidade de chegar mais próximo da nossa população, que é aquela população vulnerável da nossa cidade. Então, nós sentamos e nós montamos um plano de ação, um plano de atividades remotas, que ele já começou a ser executado, desde a semana passada, a gente já começou a executar ele. André, como é que vai funcionar esse plano de atividades remotas? Como é que vai ser na prática a execução? Nós vamos ofertar serviços para o público idoso, nós vamos ofertar serviços para os adolescentes e para as crianças, principalmente as crianças do programa Criança Feliz. Aí eu já faço um parêntese à pergunta da senhora Rivanilda Carlos, que fala que com o confinamento das crianças aumenta muitos casos de abuso. Então, como é que se poderia fazer esse acompanhamento? Então, dona Rivanilda, quando a gente pensa em voltar às atividades do Criança Feliz, voltar às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nós estamos querendo ir de encontro a esse público que, pela falta pelo período de aulas estarem paradas temporariamente, estão em casa e muitas vezes ficam vulneráveis não só para as crianças, mas também nós vemos números e dados de que a violência contra as mulheres tem aumentado significativamente no Brasil, né? Dado que está todo mundo isolado dentro de casa, o que acontece? Então, para isso nós estamos ofertando um serviço psicológico também, caso tenha necessidade, ligar e falar com um dos nossos psicólogos. Então, o serviço de convivência, o Criança Feliz, eles projetaram várias atividades. Essas atividades, prefeito, serão entregues, algumas, porque nós fizemos primeiro um levantamento do nosso público. Alguns têm acesso à internet, têm celular, e outros não têm acesso à internet. Então nós montamos duas linhas. Uma linha para quem tem acesso à internet será através de videoaulas, de palestras, de discussões em grupos. Para vocês terem uma ideia, o nosso técnico, o nosso professor de Educação Física, ele já está com aulas todas as manhãs para o público idoso, só voltado para a terceira idade. Então, atividades que podem ser feitas com utensílios, né, domésticos, então é voltado para esse público. A nossa equipe do programa Escola do Amanhã, que é aquele programa, prefeito, nós temos parceria com o Banco Santander, que é nosso parceiro na implementação do programa. Também já está planejando, já está com aulas voltadas para a questão realmente de inserir esse idoso nesse momento em que as tecnologias estão sendo tão fortes, né, com relação ao uso dos aplicativos, para que esse idoso possa participar das videochamadas, para que ele possa participar e assistir às videoaulas de educação física dos nossos professores. Então, as meninas do Criança Feliz, elas prepararam algumas atividades e elas fazem esses acompanhamentos remotos via WhatsApp para o nosso público. E também as atividades impressas entregues em casa. As atividades impressas entregues em casa para aquele público que ainda não tem acesso à internet ou que foi
visto que não tem um smartphone. Então, a partir dessa semana, nossa equipe vai estar chegando bem mais próximo do nosso público, certo, prefeito? Através tanto das atividades impressas em casa, como de atividades remotas apresentadas e expostas nos grupos de WhatsApp ou por aplicativos de conversa. Certo? Não sei se chegou alguma pergunta. Alguma pergunta direcionada aqui para a Secretaria de Assistência? Não? À vontade, Fabrício. Eu recebi algumas perguntas aqui, outras a gente já acabou respondendo, né, e vem se repetindo, mas assim, a senhora Sandra Teixeira pergunta quem são os médicos da UTI. Dona Sandra, nossa equipe ela é formada toda por intensivista. Quem está coordenando nossa UTI é o Dr. Segundo, que é o coordenador das UTIs de Covid de Mossoró. Também está coordenando o nosso serviço aqui, montou a nossa escala, está formatando essa nossa escala. Mas o que eu posso dizer para a senhora é que nós temos aqui um excelente serviço, tá? Com um alto padrão realmente de qualidade. Eu fiquei muito satisfeito quando, na última sexta-feira, Fabrício, estivemos recebendo uma equipe aqui e apresentando antes de inaugurar, e a equipe testemunhou que o que nós temos aqui, o Hospital de Campanha em Natal não tem, as UTIs Covid em Mossoró não tem, tanto de suporte diagnóstico, laboratorial, como suporte no leito, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz em ouvir isso, não porque as outras UTIs não estejam no mesmo padrão, mas por poder entregar à nossa população um serviço realmente de qualidade, tá? Então, fico muito feliz e satisfeito em poder realmente entregar um serviço de alta qualidade, né? Então, os nossos leitos de UTI já temos entrada para habilitação também junto ao Ministério da Saúde, porque também atendemos todas os pré-requisitos qualificatórios exigidos pelo Ministério da Saúde. Então, muito em breve também já sairá a portaria habilitando nossos leitos, tá bom? E dizer para vocês que é uma grande vitória. Um município de 15 mil habitantes, um município de pequeno porte, está com 15 leitos, com 5 leitos de UTI, mais 12 leitos clínicos, né? Isso você não vai encontrar, talvez, em nenhuma cidade do Brasil, nenhuma, né? Proporcionalmente, realmente é a maior estrutura de combate ao Covid que nós temos no Rio Grande do Norte, a maior, indiscutivelmente, e tenho certeza que também deve ser do Brasil. Sim. Então, assim, o que está na nossa responsabilidade, Fabrício, enquanto saúde, enquanto gestão, a gente está buscando fazer. Agora, digo e repito, não adianta a gente ter leito de UTI. Na verdade, a gente gostaria que nenhum paciente nosso precisasse de um leito de UTI, né? Então, a ação principal ainda é o combate à transmissão, ainda são as medidas de controle. Essas são as ações principais. E para essas precisamos estar todos juntos, todos unidos, para que a gente realmente consiga lograr isso, tá bom? O senhor Elias Pereira aqui também falou sobre a questão de mesmo com o fechamento de parte do comércio, os números aumentaram. Não, senhor Elias, na verdade os números diminuíram, né? Ele vai ser sempre, quando o boletim sai e apresenta, sempre maior, porque ele realmente é um número contínuo. Então ele vai sempre aumentando, mas a gente faz a comparação dentro das semanas epidemiológicas. Então, antes do nosso fechamento do nosso decreto, do último decreto, para a semana anterior a gente teve uma queda de quase 50% no número de pacientes confirmados. É um número muito satisfatório e que, se Deus quiser, a gente vai tentar manter, né, Fabrício? E se preciso for realmente tomar novamente uma medida mais dura, vamos fazer também. Porque, como a gente falou na live anterior, o nosso objetivo principal é salvar vidas, tá bom? Charles Ramon fez uma pergunta aqui interessante, importante, né? Ele pergunta: pessoas que tomam medicamentos para doenças pré-existentes, se forem infectadas pelo coronavírus, devem interromper ou modificar seus tratamentos? Importante. Por exemplo, a pessoa que é do grupo de risco, hipertenso, diabético, não pode, em hipótese alguma, parar de tomar a sua medicação. Pode sim, se for passado pelo médico, mudar a medicação e não parar o que já vem tomando, né? É importante sempre ter aí o olhar, né, a avaliação médica.
Aqui o senhor Alcivan Silva pergunta: prefeito, sabemos que a Covid-19 deixa sequela nas pessoas que teve um caso mais grave, principalmente problemas respiratórios. Nesse caso, tem algum plano em contratar um pneumologista para acompanhar as pessoas que precisam de tratamento, tendo em vista que as clínicas privadas não estão atendendo, né? Seu Alcivan, nós temos no município já o serviço de fisioterapia respiratória. Tudo, claro, que vai de acordo com a demanda. Se necessário for a contratação de pneumologistas, com certeza sim. A resposta é sim para o senhor, tá bom? Os casos que estão chegando para a gente até então são casos para fisioterapia respiratória que a gente já está atendendo, tá certo? Então, lhe respondendo, se necessário for, sim, tá bom? Contrataremos sim. Mas muito boa pergunta, muito pertinente. Leonardo Manaia, eu acho que é isso. Ele pergunta: após diagnosticado com Covid, quando se pode ter certeza 100% que está recuperado? Não seria importante fazer um segundo teste? Bem, o ideal, assim, se nós tivéssemos teste para testar no diagnóstico e na finalização do tratamento, seria ótimo. No entanto, nós não dispomos de testes suficientes para isso, né? No entanto, a gente esclarece que a clínica é muito importante, que a avaliação clínica do paciente é importante. Nossa equipe de saúde, da atenção básica, ela está atuando nisso. Ela avalia desde os primeiros dias dos sintomas até a finalização. Se o paciente em 14 dias, que é o período onde estatisticamente se mostra que o vírus está atuando, né? Se persistir os sintomas, é aumentado aí o período da quarentena, porque justamente para avaliar a finalização dos sintomas. É isso que a gente tem feito e tem dado certo, né? A senhora Valesca Arielle pergunta: Adriano, por que os médicos, inclusive de Guamaré, estão passando a ivermectina para alguns pacientes, mas nas farmácias das UBS não tem, e nem nas farmácias para comprar? Dona Valesca, a gente estamos em processo de aquisição de ivermectinas, tá? Como a senhora mesmo muito bem pontuou, não tem no mercado, né? A gente conseguiu agora com o fornecedor, estamos buscando adquirir uma quantidade maior. Nós tínhamos uma parte aqui que a gente, no primeiro momento, disponibilizou para os profissionais de saúde, né, isso, Fabrício, e conseguimos adquirir mais para disponibilizar nas farmácias básicas do município, tá bom? Então, acredito que muito em breve também a gente está conseguindo disponibilizar. É um momento tão difícil, gente, que muitos insumos simplesmente faltam no mercado. Medicações importantes que a gente utiliza em ambiente hospitalar, por exemplo, como por exemplo o fentanil, que é um sedativo e fundamental que a gente utiliza no leito UTI, simplesmente sumiu no mercado, né? E a gente fica buscando outras alternativas com a equipe médica. Então, a Covid, ela não trouxe só um problema sanitário, trouxe também um problema econômico sem precedentes para o Brasil. Então, várias mercadorias estão literalmente faltando, sobretudo quando o assunto é área de saúde, tá? A gente tem dificuldade de repor EPIs, a gente tem dificuldade de repor insumos, tá? Não são todos, mas alguns sim. Eu vou passar a falar agora para o nosso secretário Roberto, que já está aqui conosco. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Já tem algumas perguntas que vão chegando aqui para você, tá bom? Espécies da sua área. Vou agradecendo aqui também a participação de todos. Pode continuar com as suas perguntas que, na medida do possível, a gente vai respondendo. Boa noite, prefeito. Boa noite, secretário Fabrício, secretário André, os demais aqui presentes. E vocês que estão nos acompanhando, né, recebendo essas informações semanalmente da gestão. Uma das perguntas frequentes que aconteceu aqui é sobre volta às aulas, sobre esse tempo perdido das crianças, dos alunos, se vai ser um ano letivo perdido.
Quando será que essas aulas voltam? De fato, essa é uma pergunta que não temos ainda uma posição definitiva para passar para a população, certo? Vemos que a situação vem sendo monitorada, a situação vem se complicando em muitos estados, em muitas cidades, em muitos municípios, e que ficamos sempre na expectativa para acompanhar esses resultados e saber quais serão as próximas medidas. O fato é que, se há uma previsão, se há um dia de retorno das aulas, não temos, né? Já se discute atualmente a elaboração de um protocolo, pensando na possibilidade, pensando no dia de retorno às aulas, como é que essa escola deve estar preparada, como é que esses alunos devem ser transportados para chegar nessa escola, qual a quantidade de alunos por turma, se vai voltar uma turma e outra não. Então, hoje no meio educacional se discute muito como seria esse protocolo de retorno às aulas quando a situação começar a ir se amenizando, né? Então, o que está se discutindo no meio é exatamente isso. Agora, em que dia esse protocolo vai ser colocado em prática? Em que dia as aulas vão retornar? E com que efetividade? Isso aí nós não temos como repassar para vocês. O que podemos fazer é minimizar essas perdas que os alunos estão tendo. Nós sabemos que existe uma obrigação de cumprimento de 200 dias letivos e que, se nós fôssemos contar e acrescentar dia a dia no ano, nós provavelmente já teríamos comprometido janeiro, já teríamos entrado em fevereiro do próximo ano e estaríamos comprometendo também o ano letivo de 2021, independente do resultado, da melhora, de ter se encontrado a vacina, da pandemia estar sob controle. O resultado é que provavelmente 2021 já estaria comprometido. Então já surgiram algumas iniciativas. Recentemente também o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação estão se conversando, né, fazendo consultas para ver de que forma minimizar os efeitos no meio educacional. E aí, uma das iniciativas é exatamente tentar, através de atividades remotas, fazer com que os conteúdos cheguem até os alunos, essas atividades possam estar mobilizando o conhecimento dessa demanda, e é isso que o município está se mobilizando. Chegamos na última live, dizer que provavelmente essa semana estaríamos entregando os kits, junto com 2 semanas de atividades remotas, mas não foi possível, né? O processo foi dado um andamento, mas no processo final houve o fracasso de um dos itens que é o principal da cesta, que a gente considera que é o feijão, e tivemos que reiniciar um processo emergencial para que pudesse dar continuidade, montar os kits e fazer essa entrega. Então, vamos anunciar aqui, processo já andado, É bem importante, né, Roberto, enfatizar que nós entregamos um kit bem completo. Isso. Né? Diferentemente de alguns kits que estão sendo disponibilizados por prefeituras, que são kits bem básicos, né? A gente optou por fazer um kit que realmente atenda à necessidade daquela família durante um período mais estendido, mais longo, né? Então, por isso que a nossa contratação acaba sendo mais lenta, porque ela tem realmente um número de itens bem maior do que o que normalmente está sendo entregue pelos municípios. Exatamente. Então, quando nós formos comparar, né, e nós percebemos algumas comparações, temos que ver, teve município que não entregou,
teve município que entregou apenas para um percentual de alunos, apenas kits em estoque. Nós tivemos o cuidado de ver o que tínhamos em estoque, né, prefeito? De adquirir novos itens de acordo com a orientação da nossa equipe de nutrição. Então é bom comparar e levar em consideração esses tópicos que realmente são relevantes, né? Preparamos um kit, que inclusive em outras lives foi repassado aqui o valor nutricional, né? A elaboração dos nutricionistas. E então é interessante que se compare também isso, né? A qualidade do kit, quantos itens, por que esse item, né? Que tem um porquê, não é só juntar uma determinada quantidade de itens, botar num pacote e entregar. Por que esse item, por que esse, né? Levando em consideração proteínas e outros nutrientes. E estamos nessa caminhada, né? Estamos em fase de concluir isso. Então estaremos entregando na próxima semana, entre quarta e sexta-feira, a segunda etapa do kit merenda. E junto com esse kit merenda, irá 2 semanas de atividades remotas, né? Na verdade, já temos 4 semanas prontinhas de atividades remotas. É um processo que é monitorado pela Secretaria de Educação. Os professores estão em contato de acordo com suas séries, elaborando essas atividades, trocando ideias. E assim que chegam a uma conclusão, é repassado para a Secretaria, que faz o monitoramento, faz a avaliação, faz a impressão e vai chegar até o aluno, né, de uma forma levando em consideração as limitações e a falta do professor fazer a intervenção, né, presencial. Estamos nessa caminhada, né, para a próxima semana entregar os kits. E aí, na próxima live, a gente já vai estar, acredito que antes, já divulgando o cronograma, as datas, né, as comunidades, mas na live a gente já vai estar também repassando esse cronograma. Então estaremos entregando o kit e 2 semanas de atividades remotas, certo? Em relação aqui, eu vi que também que perguntaram, Lino Souza perguntou quando será. Tem município que já entregou, Guamaré ainda falta entregar a segunda etapa, nós já respondemos. Cátia Fernandes também. Joyce Costa, sim, será entregue na próxima semana. Se as aulas voltam esse ano, se há o risco do aluno ser prejudicado e perder o ano letivo. São várias perguntas ainda sem respostas, né? A gente está monitorando a situação, está se organizando para fazer aquilo que é possível. Perder o ano letivo, não sei, de repente pode chegar a esse ponto e ser preciso mais um mês e outro mês e o ano letivo realmente ficar de fato comprometido, mas isso não é uma decisão local, né? É preciso que venha uma decisão do MEC, né? Uma decisão nacional até esse ponto. Agora, seria impossível simplesmente dizer que o ano letivo acabou e que o aluno no próximo ano vai repetir. Isso seria uma irresponsabilidade. Isso seria estar condenando os alunos, o país, a ficar em distorção e idade séria, né? Então não se vai chegar a esse ponto. Mas se isso vier a acontecer, então provavelmente esses alunos terão uma progressão automática para o ano seguinte, né? E aí há de se planejar uma nova educação, se reinventar, como estamos nos reinventando, tentar fazer um novo ensino que se trabalhe, que mescle as habilidades do ano anterior com o ano atual e tentar minimizar essas perdas que os alunos possam ter, né? Mas assim, não é o cenário ideal, mas é o cenário que nós temos e vamos ainda errar muito, aprender muito e nos adaptar à situação
para evitar que a população seja mais penalizada do que já está sendo no meio educacional. Né? Hoje eu estava vendo um posicionamento da universidade, a gente está circulando aí dizendo as aulas já vão voltar em julho. Não, já vai voltar. Eu vi um posicionamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro hoje, o FRJ, dizendo: se não encontrarem a vacina, aulas presenciais não voltam esse ano. Então assim, mas são posicionamentos independentes que não dá para seguir. Vamos aguardar, vamos monitorar. Então não dá para repassar aqui para vocês, não tem mais aula presencial esse ano. Não dá para passar aqui para vocês que em julho a gente retorna, né? Não dá para passar para vocês que vai ser decretado que o ano letivo está terminado, certo? Mas à medida que as semanas forem passando e a gente for monitorando a situação, a gente vai atualizando as informações para vocês, certo? Então na próxima live a gente passa para vocês aqui o cronograma por comunidades, né, por escolas, da entrega dos kits e das atividades remotas. Isso, Ok, obrigado, Roberto. E assim, a gente realmente pede a Deus para que não percamos o ano letivo, né? Mas são respostas são perguntas que infelizmente ainda não temos respostas. É uma decisão que ela não será nunca nossa. É uma decisão que virá de cima para baixo, será uma definição realmente do Ministério da Educação, das secretarias estaduais, que conjuntamente vão decidir como será o curso do ano letivo, do que podemos recuperar desse ano letivo, né? E essa abordagem serve também para várias outras áreas que realmente ficaram muito prejudicadas com a pandemia. Né? A gente viu aqui várias perguntas, Fabrício, pessoas perguntando sobre cirurgias eletivas, né? Quando é que ia retomar. Nós realmente também não temos essa resposta. Uma pergunta de Sônia, né? também a mesma pergunta. Isso, realmente a gente não tem essa resposta, dona Sônia, porque realmente o momento é Covid, né? Então as cirurgias eletivas estão suspensas praticamente em todo o país, né? Aqui no Rio Grande do Norte está suspenso em geral, porque o Rio Grande do Norte vem vivendo nesse momento o que a gente chama de pico, né? A gente está chegando nesse pico, então é um momento mais crítico, é um momento que a gente requer e pede mais atenção. Se a gente acompanhar diariamente o boletim da Secretaria Estadual, a gente se assusta, né? O estado sem leitos de UTI, não tem vaga, gente, não tem vaga. Então, se precisar, infelizmente, o paciente vai ficar numa fila. Hoje nós temos mais de 100 pacientes, né, esperando, aguardando vaga de UTI no estado. É muita gente, é muita gente. Não importa se na prioridade 1, 2 ou 3, mas são pacientes que têm necessidade de ir para um leito de UTI e muitos deles não terão essa oportunidade, né? Infelizmente. Então, aí a gente de novo traz aquela discussão do início da live. Muitas vezes a gente fala em número, mas esquece que por trás tem uma pessoa, tem uma família, tem uma história, tá certo? E é isso que nós temos que fazer enquanto cidadão. Brigar para preservar a nossa família, a nossa história, o nosso lar, né? Se cada um fizer a sua parte, pode ter certeza que a gente sai mais fortalecido dessa pandemia, dessa crise, menos dano, com essa crise sem precedentes, sem precedentes. Não há comparação. Eu vejo o tempo todo na rede social pessoas tentando comparar. Gente, para essa pandemia do Covid não tem comparação, tá? É algo realmente, uma tragédia global, né? E que a gente espera que o quanto antes tudo isso passe, para a gente tentar voltar para a normalidade das ações em todas as áreas, seja a retomada das aulas, seja a retomada de todos os serviços da saúde, da assistência, da Secretaria de Esportes, que está parada, da Secretaria de Turismo, enfim, né? A gente já discute vários planos de retomada, né? O governo federal lançou um plano de retomada do turismo recentemente, já se trabalha no plano de retomada da educação, mas tudo isso é discussão com os setores, né? É o governo federal, os governos estaduais e municipais
tentando ouvir os segmentos para entender como está a situação atual e dentro disso propor algo para ir retomando gradativamente. Então, o aspecto é sempre esse e a gente espera muito em breve estar podendo virar essa página e voltar tudo à normalidade, se Deus quiser, o quanto antes. Então aqui ainda tem uma pergunta aqui, Fabrício, para mim, senhor Adeilson Silva. Adriano, qual é o efeito da ivermectina no combate ao Covid-19? Tem alguma eficácia? Senhor Adeilson, os estudos preliminares diz que sim. Diz que ela ajuda diminuindo a replicação viral. Lá na primeira fase, que é a fase onde o paciente teve contato com o vírus, ele começa a se multiplicar antes de desenvolver a doença propriamente dita. É a fase que a gente chama de replicação viral, de multiplicação, digamos que de reprodução, vamos dizer assim, para ficar mais facilmente entendido. E que a ivermectina atua fazendo com que ele se multiplique menos e com isso traga efeitos menos graves, vamos colocar assim. Ele não acaba com o vírus, ele não mata o vírus, ele só diminui a capacidade daquele vírus de se multiplicar mais rápido, tá bom? Então, é importante que a gente já falou isso aqui em várias lives, antes era cloroquina, hoje é ivermectina, já se falou da dexametasona, da azitromicina, do celecoxib, enfim, todo dia surge um medicamento novo, um laboratório novo, um estudo novo, mas o que de fato é importante que todos saibam é que ainda não tem cura, tá? Não tem cura. Essas drogas podem até vir ajudar, isso o futuro dirá, né, com estudos mais específicos, mas o que sabemos hoje é que não tem cura e que o melhor remédio é o isolamento social, tá bom? Então, não sei se o Fabrício tem mais alguma... Algumas perguntas sobre teste, né, Adriano? E é importante que a população saiba que os testes, os que vêm do Estado, do governo federal, eles vêm especificamente destinados a pacientes, a indivíduos da saúde, da segurança e do grupo de risco. E Guamaré ampliou isso com a aquisição de novos testes. Então, nós estamos buscando aqueles pacientes sintomáticos, fazer o teste de triagem desses pacientes para a gente dar uma melhor, fazer um melhor rastreamento, né, na cidade e saber onde estão os focos. Tem algumas perguntas do tipo, vai fazer reteste? É possível se fazer reteste? Nós estamos tentando ao máximo lidar com essa situação para que a gente consiga identificar quais são os locais de foco maior do vírus, para que a gente consiga ir bloqueando. Né? É esse o nosso principal papel. Se vamos ter teste para todo mundo daqui para frente, nós não sabemos, né? Mas a gente está fazendo o possível para esse primeiro teste, essa primeira avaliação, a gente conseguir identificar e isolar o paciente, porque assim ele vai ter a sua cura, o seu tratamento e evitar a propagação. A gente pede, um reforço que a gente faz, aquelas pessoas que foram testadas positivas, para aquelas pessoas que tiveram contato com outras pessoas positivas, para que obedeça o isolamento, para que fique em casa, para que evite a transmissão. Isso a gente fala tanto, mas a gente ainda identifica, vez ou outra, algumas pessoas não cumprindo, não é, o seu dever de cidadão, porque isso é um dever de cidadania, você evitar que a outra pessoa pegue, evitar contato com um familiar seu, de grupo de risco. Então vamos fazer também o nosso papel, né? Acho que nós, enquanto cidadãos, a gente merece, a gente tem esse dever, né, de fazer isso. É muito boa a sua fala, Fabrício, e acho que para encerrar aqui, eu acho que a gente já respondeu aqui as perguntas que já foram repassadas, Roberto. O sentimento realmente é esse, de cidadania, de respeito ao próximo, de se sentir parte de uma sociedade, de pensar coletivamente, não pensar não só em mim, né? Então pensar em nós. Essa é a única saída, Fabrício, não tem outra. Então a gente veio aqui ao longo das semanas falando das ações da prefeitura, distribuição de máscaras, de kits de higiene, de kit merenda, de lavatórios,
de sanitização de ruas e vias públicas, agora, antes da aquisição de respiradores, agora da implantação de leitos de UTI, mas é importante que todo mundo saiba que essas medidas, por si só, não traz o efeito que a gente busca. O efeito que a gente busca é que as pessoas não adoeçam, que as pessoas não transmitam. Então, nada disso que a gente fez aqui vai surtir o efeito desejado. O que a gente precisa realmente é fortalecer o isolamento social. Eu sei que é difícil para vocês, é difícil para mim, é difícil para o secretário, é difícil para todos nós. Ninguém gosta de ficar permanentemente dentro de casa. Ninguém gosta. Então, quem fala que gosta é uma exceção. A grande maioria das pessoas realmente tem um hábito coletivo de ir para a calçada, bater um papo quando chega do trabalho, né? De caminhar ou pela manhã ou no final da tarde, né? De ir para o comércio, nem que seja para bater perna, mas para sair de casa. Quantas vezes a gente não disse, vou em tal canto só para sair de casa, para bater perna? Todos nós fazemos isso, todos nós. Mas nós temos que entender que o momento agora pede para que de fato a gente não saia, para que de fato a gente só saia se necessário for, se preciso for. As evidências clínicas no mundo inteiro já mostram isso. A curva só baixa quando as pessoas vão para o lado. Enquanto as pessoas estão circulando na rua, a curva só aumenta, o número de internação só aumenta, o número de óbitos só aumenta. Então, se a gente já sabe disso, por que é tão difícil fazer isso? Por que é tão difícil compreender isso? Né? Essa pergunta que nós temos que fazer. Não é o prefeito, não é o secretário, não é o médico, nem o enfermeiro, nem o padre, nem o pastor que vai responder isso por nós. Cada um de nós tem que fazer essa pergunta e buscar a resposta no nosso íntimo, no nosso interior, para que a gente possa, junto, conter a transmissão e com isso salvar vidas. Então, para finalizar, eu queria aqui mais uma vez agradecer a todos, agradecer o secretário Fabrício, o secretário Roberto, o secretário André, que esteve aqui anteriormente, a equipe técnica das secretarias que aqui estão presentes, as equipes de comunicação, imprensa, aos parceiros, Blog Guamaré em Dia, Atenção Guamaré, William Socorrista, Web Rádio Salina da Cruz, Costa Branca e Gamboa, né? Mas sobretudo agradecer ao senhor e à senhora que nos deu a oportunidade desse diálogo franco, dessa troca importante que a gente faz aqui semanalmente. A gente recebe as críticas com muita atenção e zelo, na perspectiva de tentar melhorar cada dia enquanto gestão. A gente recebe também os agradecimentos e as mensagens de carinho como estímulo para que a gente possa continuar diariamente nessa luta árdua e difícil contra um inimigo invisível e poderoso, que mata, que destrói famílias, mas que a gente vai estar aqui feitos soldados para que junto com vocês possamos sair vitoriosos dessa guerra. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.